Partiu pensar. Partiu pensar. Por instantes de plenitude, potência e luz. Terça-feira, hashtag Partiu Pensar no ar. Partiu pensar. Partiu pensar para quem sabe pensar melhor. Pensar e pensar juntos. Pensar hoje sobre educação. Interessante porque sabemos muito bem que na nossa sociedade há imensos problemas relacionados à educação formal, à educação a ser obtida na escola. Sabemos muito bem que as elites, de um modo geral, se educam em escolas privadas, algumas delas com mensalidades altíssimas, o que obviamente assegura que só mesmo as elites ali alcancem frequentação. E o resto, mais ou menos 81, 82% da turma dos jovens estuda em escola pública, portanto custeada pelo Estado. Sabemos muito bem que, de um modo geral, as escolas públicas ficam aquém do que gostaríamos. Então a pergunta é por quê? E, naturalmente, sabemos, os professores são recrutados de modo não ideal, a carreira não é atrativa, os salários são aquém do necessário, as condições de trabalho não são as ideais, os espaços escolares estão aquém do que gostaríamos, a atualização tecnológica é, em grande medida, precária. E aí, então, nós nos perguntamos como fazer, não é, para dar um sacolejo nessa história e mudar isso. Até porque nós acreditamos que as coisas que são feitas pelo homem dependem do homem, não precisam ser necessariamente do jeito que são. Em outras palavras, podemos usar melhor o dinheiro, usar direito o dinheiro, fazer com que o dinheiro chegue onde tem que chegar e etc. Mas por que não se reclama mais? Porque o tema da educação é, em grande medida, escanteado nos debates políticos. E é verdade, nos grandes debates de campanhas eleitorais, o tema da educação é um tema para lá de secundário. Caberia então a pergunta por quê? Bem, eu penso que só fala sobre educação, só se interessa por educação, só traz a educação como um tema central, só fala sobre educação quem tem um pouco de educação, né? Ou seja, quem para si mesmo não está reivindicando nada. Aquele que nunca teve uma educação escolar mínima não reclama por não saber do que se trata. Mais ou menos como uma criança que quer coisas para o seu desfrute, para o seu prazer, mas não vai reivindicar a professora para lhe ensinar história da África. Assim, nós temos uma sociedade que não reivindica a educação por ignorá-la. Esse é um bom segmento, uma boa fatia da nossa sociedade que passou pela escola como uma experiência que não deixou marcas. Então, podemos pensar então nos bem-educados. Curiosamente, como eu disse, esses bem-educados não vão falar de educação para si. E na nossa sociedade, imagino, haja um egoísmo de classes. Estamos nós frequentando as boas escolas da cidade, estamos nós pagando aí 3, 4, 5 mil reais, até 10, 12, 15, 18, sei lá, mil reais por mensalidade, de tal maneira que no nosso caso está tudo certo. A gente se resolve, a gente paga. Portanto, esses indivíduos bem-educados ou mais bem-educados, para falar de educação, precisariam mesmo ir além desse egoísmo de classe, né? Precisariam, de fato, defender os interesses. Eu digo egoísmo de classe porque, é claro, não é só uma questão do eu pessoal, é uma questão, sim. A educação na minha família está resolvida. A educação
no meu círculo de amizades estendido, tá resolvido, né? Eu só não sei se eu ponho nessa escola ou naquela, se é na escola de 5 pau por mês ou na escola de 6 pau por mês ou 4, né? Mas tá resolvido o problema. No nosso caso aqui tá resolvido o problema. Tanto nesse circuito estendido de relações de elite, o problema tá resolvido. Portanto, vai falar de educação aquele que sabe o que é educação, que entende a relevância da educação e que não fala e não reivindica em seu nome, nem em nome dos seus, nem em nome da própria família, nem em nome do próprio grupo, mas em nome dos outros mesmo. E por isso careceríamos de uma generosidade de classe. E sabemos muito bem que essa disposição para defender o interesse do outro não é comum, não é frequente, não é óbvia. De tal maneira que ficamos aí encalacrados num problema que se arrasta. Eu vou completar 60 anos e, pelo menos nos últimos 60 anos, o problema permaneceu o mesmo ou recrudesceu. É indiscutível que já houve tempos na história do nosso país que a escola pública foi muito melhor. Como também tenho a impressão que talvez já tenha sido circunstancialmente pior. Mas, de qualquer maneira, continua muito aquém do que o nosso cenário como país exigiria. Eu penso que a educação, e aqui eu me dou mesmo a cara a tapa eu penso que a educação ela deve pensar em 3 níveis de propósitos. E o primeiro nível de propósito é o laboral. O sujeito faz o ensino fundamental, faz o ensino médio, pode fazer uma escola técnica e o objetivo é aprender alguns mecanismos para aplicar no mercado de trabalho e ser remunerado por isso. Naturalmente que essa formação pode se estender um pouco mais em nível universitário, mas o propósito continua o mesmo, o aprendizado de certas técnicas para aplicação, no mercado de trabalho, ou seja, uma educação que ensina o que já se faz. Portanto, conserva o status quo. Uma educação que se limita a oferecer técnicas já conhecidas para que possam ser aplicadas por outras e outras pessoas que, nesse momento, são educadas. Então, esse é o primeiro nível, um nível profissional, profissionalizante da educação. E que fique claro, esse nível é muito importante, afinal de contas, depende-se da formação e da educação formal para que se aprenda a viver no mundo do trabalho. Muita gente entende que esse é o único escopo da escola e, por isso, ao discutir a eficiência da formação profissional na escola, discute a própria importância da escola e a necessidade da existência da escola na sociedade. A questão é que esse é só o primeiro propósito e é certamente o menos complexo, o mais simples, o mais fácil de alcançar, o mais elementar. E eu diria que, sob certos aspectos, é onde as coisas acontecem menos mal. Mas há um segundo nível, E esse segundo nível eu vou chamar aqui de um nível moral e cívico. Moral e cívico mesmo. É um segundo nível de propósito. E esse segundo nível de propósito, ele passa desde a formação individual dos alunos em termos de aprendizado, reflexão e orientação de vida a partir de certos princípios morais, até o aprendizado de convivência horizontal entre iguais, uma reflexão sobre condições de convivência justa e harmoniosa, portanto, uma discussão propriamente ética sobre valores, princípios e normas na convivência no interior de certos espaços institucionais e espaços mais abstratos, como espaços socioprofissionais, ética dos advogados, ética dos médicos, ética no interior de uma empresa, de uma organização, etc. Muito bem. E, finalmente, um aprendizado, uma formação cívica vertical, no sentido do relacionamento com as autoridades e o entendimento do papel das autoridades
os poderes do Estado, os limites dos poderes do Estado, os direitos e garantias individuais frente aos poderes do Estado. E, portanto, uma formação que é, ao mesmo tempo, filosófica, mas também jurídica. Então, esse é o segundo escopo, me parece imprescindível, dado que aceitamos todos a fragilidade da formação moral dos nossos conterrâneos, aceitamos todos as dificuldades éticas daqueles que conosco interagem e aceitamos todos a nossa incapacidade para viver o mundo da polis, o mundo da política. Formação do cidadão é a formação do eleitor e do eleito, do governado e do governante. É preparar para votar e preparar para ser votado. E, naturalmente, isso deve acontecer de modo sistemático, de modo regular, de modo institucionalizado na escola, e não pela iniciativa individual, esporádica e improvisada desse ou daquele professor. Olá, eu sou Clóvis de Barros e venho aqui propor a você nos apoiar a manter vivos os nossos conteúdos de filosofia na internet. Para você participar com uma singela colaboração, você deve entrar em apoia.se/Inédita Pamonha. Repetindo, apoia.se/Inédita Pamonha. Você pode nos ajudar demais a honrar os nossos compromissos, pagar nossos editores, as nossas plataformas e manter nosso conteúdo vivo para que ele continue impactando as pessoas como tem feito. E eu penso num terceiro nível de escopo, que é a formação para a própria humanidade, não é? Quer dizer, então, formação profissional, formação moral e cívica e formação humanitária, no sentido da realização da nossa humanidade, a plena realização da nossa humanidade. Poderíamos, então, pensar, nesse caso, em valores espirituais, em reflexão sobre uma vida boa, em reflexão sobre uma vida feliz, em reflexão sobre uma vida realizada, em reflexão sobre de que modo lidamos com a nossa especificidade de natureza, os nossos talentos, de que modo lidamos com aquilo que é fundamental para uma vida feliz, de que maneira refletimos criticamente sobre a felicidade como vinculada a certos troféus a serem alcançados apenas amanhã, apenas no futuro, apenas remotamente, e não agora mesmo, né? Uma reflexão sobre como devemos viver o nosso cotidiano para que ele seja satisfatório, realizador, uma reflexão sobre algum eventual sentido da vida, sobre seus valores, uma reflexão sobre, enfim, tudo que os pensadores costumam apresentar como condição de vida boa, satisfazer-se com o que é, etc. Bom, eu acho que nesses três níveis, o nível profissional, o nível moral e cívico e o nível existencial, nós temos aí a oportunidade de uma autêntica revolução escolar, né? É evidente que muita gente se vê responsável por pensar as questões da educação em nome do Estado brasileiro e com muita competência conduzem as instâncias oficiais da educação, técnicos do MEC, gente que pensa em educação e que propõe sempre com muita acuidade novidades e novas estratégias para melhorar e adequar a educação formal no Brasil aos novos tempos. Mas eu acredito que é sempre interessante que a sociedade, e eu aqui me ponho apenas como
mais um brasileiro qualquer, né, possa eventualmente levantar a mão e servir-se de um mecanismo de comunicação como esse para dizer o que pensa sobre a importância da educação formal, seja para quem me ouve regularmente, seja para quem possa me ouvir, tendo aí a oportunidade, não é, de levar em conta, se quiser, alguma das coisas que falei para pensar a respeito e, quem sabe, tornar isso uma política concreta nesse campo da educação. Então, fica aí a minha sugestão para esse Partiu Pensar. Naturalmente que todos esses que me ouvem regularmente deverão estar imaginando o quanto a escola teria que ser diferente para dar conta do que eu estou a propor. E eu concordo plenamente com isso. Acho que muito do conteúdo curricular deve permanecer, é extremamente relevante. Afinal de contas, aquilo que aprendemos de citologia, ou de trigonometria, ou de história do Brasil, ou de termologia, etc. Tudo isso me parece de extraordinária importância e precisa mesmo ser ensinado, seja para permitir o pleno desenvolvimento intelectivo do nosso jovem, seja para lhe dar noções muito claras das leis científicas e das coisas da matemática, etc., que são importantíssimas para que possamos ter condição de depois viver normalmente uma vida com os outros e interagindo e fazendo cálculos, não nos deixando enganar, etc. Muito bem. Porém, eu entendo que tudo aquilo que está manifestamente ausente da escola no âmbito das questões morais, éticas, políticas e no âmbito das questões existenciais, precisa ser absorvido de alguma maneira, sob pena de entregarmos ao improviso aquilo que é tão central para as nossas vidas, como a interação, a vida em sociedade, a convivência com o Estado e a convivência conosco, a reflexão sobre a própria vida, a reflexão sobre o que fazemos no mundo. É muito comum que me perguntem sobre o alto índice de atentados contra o próprio corpo, bem ou mal sucedidos, abreviando a existência na juventude ou na tentativa de. E quando isso acontece, costumam se chamar especialistas, sempre a posteriori, não é? Para dar conta e ver o que está acontecendo, que espécie de aberração é essa, etc. Mas o certo é que a escola não encara com seriedade, ela não institucionaliza, ela não traz para o currículo, ela não faz reflexões sobre a vida 1, 2, 3, 4, 5, 6, como poderia fazer. E isso, evidentemente, acaba tendo o seu preço. Muitíssimo obrigado pelo carinho. Se você gostou, volta, porque terça-feira que vem eu tô aqui de novo, viu? Abraço e até mais. Valeu! Você ouviu o Partiu Pensar, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Gostou do nosso programa? Então use a hashtag Partiu Pensar e continue a refletir sobre este episódio nas redes sociais.